Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Hoje falaremos sobre a aplicação da lei penal no espaço. Mas o porquê de eu estudar esse tema? Ora, turma, isso é bem simples. A partir desse estudo, eu vou poder determinar, onde ocorreu o crime para feitos penais. Vou poder determinar se eu poderei utilizar a lei brasileira, a lei penal brasileira em determinado local. Tranquilo? Beleza. O nosso Código Penal adotou no seu artigo 5º o princípio da territorialidade. E o que vinha a ser esse princípio? O que diz esse princípio? Ora, turma, é bem simples. Princípio da territorialidade. Para esse princípio, nós iremos aplicar a lei brasileira, aos crimes praticados no território nacional, não importando, não importando, a nacionalidade do autor ou da vítima. Então, uma vez praticado o crime dentro do território nacional, eu irei aplicar a lei brasileira. Contudo, turma, vale ressaltar, que o nosso Código Penal, nossa legislação penal, não adotou uma territorialidade absoluta, mas sim uma territorialidade temperada, isto é, em determinados casos, mesmo o crime, mesmo a infração penal tendo ocorrido dentro do território nacional, eu vou abrir mão, eu abrirei mão da legislação pátria em razão da legislação estrangeira. Tranquilo? Beleza, então. Quanto ao lugar do crime? Turma, quanto ao lugar do crime, nós temos três teorias, A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade ou mista. Vamos falar de cada um. Teoria da atividade. Então, para a teoria da atividade, turma, o lugar do crime é aquele onde ocorreu a conduta, onde ocorreu a ação ou a omissão, pouco importando onde venha a ocorrer o resultado. E a segunda teoria, a teoria do resultado. Significa o quê? Como o próprio nome diz, resultado. Aqui nós não vamos levar em consideração o momento da conduta, ou seja, o momento da ação ou da omissão, mas tão somente o momento do resultado, o local do resultado. Então, para a teoria do resultado, turma, o local do crime é onde vier a ocorrer o resultado. Beleza? E a teoria da ubiquidade ou mista? Ora, o próprio nome já diz, mista. É uma junção das duas teorias anteriores. Nós acabamos de falar da teoria da atividade e da teoria do resultado. Em outras palavras, gente, para essa teoria, o lugar do crime é tanto aquele em que foi cometido a conduta, a ação ou a omissão, quanto aquele que se produziu o resultado, ou se deverá produzir o resultado. Tranquilo? Vamos recapitular. Teoria da atividade, também considerada como teoria da ação. Alguns doutrinadores falam da ação, turma? Então, significa que o lugar do crime, o crime foi cometido, onde ocorrer a ação ou omissão, não levando-se em consideração o local da produção ou de onde poderia ou deveria produzir-se o resultado. Teoria do resultado, ou também chamada teoria do evento. Vocês vão encontrar alguns autores vão falar teoria do evento. Significa que o lugar do crime, o crime aconteceu, onde vier produzir o resultado, independentemente de onde ocorreu a ação ou omissão. Certinho? E a terceira e última teoria, teoria da ubiquidade ou mista, é a junção das duas. O lugar do crime tanto é onde foi cometido, onde foi realizada a conduta, a ação ou omissão, quanto o local for produzido ou que deveria produzir-se o resultado. O nosso Código Penal, turma, adotou a teoria da ubiquidade ou mista, como bem expressado no artigo 6º do nosso Código Penal. Beleza? Tranquilo.
Vamos falar agora um pouquinho do princípio da extraterritorialidade. O que significa esse princípio, gente? Princípio da extraterritorialidade, tá? É a hipótese, turma, da aplicação da lei penal, tá, brasileira em crimes praticados fora do território nacional. Então, o princípio da extraterritorialidade é a possibilidade de nós aplicarmos a lei brasileira em crimes cometidos fora do território nacional. Certinho? Aqui convém fazer um destaque. O que é esse território nacional, turma? Ora, gente, o território nacional, turma, é a superfície terrestre e o mar territorial até 12 milhas, tá? São as águas interiores e os espaços aéreos correspondentes, tá? Faz necessário também citarmos que o território por extensão. O que é o território por extensão, turma? Tá? São as embarcações e as aeronaves brasileiras, públicas ou privadas, tá? Ou que estejam a serviço, melhor dizendo, públicas ou privadas que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam, certo? Ou também as aeronaves e as embarcações, tá? Matriculadas no Brasil, quando estiverem em águas territoriais, tá? Nacionais ou estrangeiras, tá? Beleza, turma? Então, voltando ao princípio da extraterritorialidade, turma. Repetindo, princípio da extraterritorialidade, a hipótese de aplicarmos a lei brasileira aos crimes, às infrações penais cometidos fora do território nacional, tá? Ela pode se dividir em duas espécies: a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade condicionada, turma. O que vem a ser essa extraterritorialidade incondicionada? É a possibilidade de aplicação da lei brasileira, turma, a lei penal brasileira, a fatos ocorridos, tá, fora do território nacional, sem que, turma, sem que, para tanto, seja necessário, tá, turma, a existência de alguma condicionante, tá? Então, são aquelas. Eu vou aplicar a lei brasileira a um crime cometido fora do território nacional, independentemente de qualquer condição. Um exemplo: os crimes praticados contra o presidente da República. Beleza? E a condicionada, turma? O que vem a ser a extraterritorialidade incondicionada? É aquela, tá? Aplicada, é quando nós aplicamos a lei penal brasileira a crimes cometidos fora do território nacional em um território estrangeiro, desde que haja concurso de algumas condições, tá? Então, extraterritorialidade condicionada tem que ver, são os crimes aplicados, vou aplicar a lei brasileira a crimes praticados fora do território nacional, contudo, diferentemente da incondicionada, deverá existir algumas condições, certinho? Elas estão previstas, gente, a condicionada está prevista no artigo 7º, inciso 2º, tá? E parágrafos 2º e 3º do Código Penal. A incondicionada está prevista, gente, no artigo 7º, inciso 1º do nosso Código Penal. Tranquilo? Beleza. Vamos falar um pouco agora dos princípios que regem a extraterritorialidade. Tá? Então, princípios que regem a extraterritorialidade. O primeiro princípio, turma, tá? É o princípio da defesa ou da proteção ou real. O que significa esse princípio, gente? Esse princípio diz que aplica-se, turma, a lei brasileira, ou a lei nacional, a lei penal brasileira, a lei penal nacional, tá? A crimes cometidos fora do território nacional, visando a proteção de um bem jurídico nacional, tá? Então, eu vou aplicar a lei brasileira, tá, a um crime praticado fora do território nacional com o intuito de proteger um bem jurídico próprio, nosso, brasileiro,
Tá certinho, gente? Onde é que está isso aí? Nós vamos encontrar, turma, no artigo 7º, tá? Inciso 1º, alíneas A, B e C do Código Penal. Beleza? Segundo princípio, turma. Princípio da justiça universal ou cosmopolita ou da universalidade. O que significa esse princípio, gente? Para esse princípio, nós iremos aplicar a lei penal brasileira, tá, ao crime cometido em qualquer localidade, certo? E independentemente da nacionalidade do sujeito. Então, eu vou aplicar a lei brasileira em crime cometido em qualquer localidade, tá? Independentemente da nacionalidade do sujeito. Onde é que está isso aí, gente? Está previsto no nosso Código Penal, turma. Artigo 7º, inciso 2º, tá? A linha A do Código Penal brasileiro. Beleza? Terceiro princípio, gente. Princípio da nacionalidade ou da personalidade. O que significa esse princípio, turma? Esse princípio, tá, diz que nós iremos aplicar, tá, a crimes praticados por brasileiros, tá? Embora iremos aplicar a lei nacional, a lei brasileira, a crimes praticados por brasileiros, tá? Mesmo esses sendo praticados no território estrangeiro, tá? Em outras palavras, gente, tá? Aplica-se, tá? Isso aplica-se, tá? A lei nacional ao crime cometido por brasileiro, tá? Fora do seu país, fora daqui da nossa nação, fora do Brasil. Esse caso é o exemplo que nós chamamos, tá, gente, do princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Está previsto, turma, no artigo 7º, tá? Inciso 2º, a linha B do Código Penal. Existe também o passivo, o princípio da nacionalidade ou da personalidade passiva. O que vem a ser isso, gente? Significa que iríamos aplicar a lei brasileira, tá, a um crime cometido por um brasileiro contra outro brasileiro, tá, ou contra bens jurídicos nacionais, tá? Então, toda vez, mesmo eu agindo, cometendo um crime, tá, no exterior, mas sendo brasileiro contra brasileiro, eu irei utilizar a lei brasileira. Isso está previsto, gente, no artigo 7º, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Tranquilo? Beleza, turma. Um outro princípio, o princípio da representação, ou da bandeira, ou do pavilhão. Significa o quê, gente? O que significa esse princípio, gente? Significa, turma, que nós iremos aplicar a lei penal brasileira, tá, a crimes praticados, tá, a crimes praticados dentro de aeronaves ou embarcações brasileiras, tá, mercantes ou de propriedades privadas, quando estas estiverem em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Ivo, eu não entendi. Embananou. O que significa? Gente, vamos lá. Tem uma aeronave, tá, brasileira, tá? Acontece um crime dentro dessa aeronave, ela está pousada no aeroporto de Roma. Lá em Roma, ela não foi julgada, tá? Então, a partir do momento, então, esse crime vai estar sujeito à lei brasileira, tendo em vista ela não ter sido julgada em Roma, no local onde ela está aportada, onde está parada, pousada, certinho? Em outras palavras, nós podemos perceber, turma, que esse princípio da representação da bandeira do pavilhão é um princípio subsidiário. Isto é, ele só será utilizado, tá? Só utilizaremos esse princípio se o país onde aconteceu o crime e onde a aeronave ou a embarcação estiver aportada, tá, ou pousada, não julgar. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para frente. Eficácia da sentença estrangeira. Gente, uma sentença estrangeira tem eficácia aqui no Brasil? Tem, gente. Tem.
está previsto lá no artigo 9º do nosso Código Penal. Certinho? Contudo, para essa sentença ter eficácia dentro do território nacional, ela deverá ser homologada no STJ, tá? No Superior Tribunal de Justiça. Certinho? E essa sentença tem título tem força de título executivo judicial, conforme disposto no artigo 475 do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Civil, melhor dizendo. Beleza? Tranquilo. Um outro detalhe interessante que nós falamos, gente, é quanto à contagem do prazo. Como é que funciona essa contagem do prazo no direito penal, no mundo penal? Gente, vamos lá. No âmbito do direito penal, tá? Nós incluímos o dia inicial e excluímos o último dia, tá? Isso no direito penal. No direito processual penal, nós vamos excluir o dia inicial, o primeiro dia, e vamos computar o último dia, tá? Vamos, para exemplificar, o cidadão foi condenado a uma pena de 1 ano, tá? Ele iniciou o cumprimento da sua pena, tá? No dia 1º de maio de 2019, certo? Quando é que eu vou terminar? Ele vai terminar esse cumprimento da pena no dia 30 de abril de 2020, tá? Eu vou incluir o primeiro dia, 1º de maio, e vou excluir o último. Então, conto o dia 1º, o último dia será o dia 30 de abril de 2020. Tranquilo? E no processo penal, Ivo? Vamos lá, o cidadão é condenado, é proferida uma sentença condenatória. Ele tem o prazo de 15 dias para apelar, para recorrer dessa sentença. Tá? Foi publicado no dia 1º de maio. Dia 2 de maio. Dia 1º de maio é um dia não útil. Dia 2 de maio. Como é que vai iniciar a contagem do prazo? Vou excluir o primeiro dia 2, e vou começar a contagem a partir do segundo dia. A partir do dia 3, exatamente. E vou incluir o último dia. Tranquilo, turma? Beleza. E as frações computadas da pena, gente? Como é que funciona? Ivo, eu posso computar uma pena de meio dia? Não, gente. Só é inteiro. Tá? O nosso Código Penal, tá? Não computa, não leva em consideração, turma, a questão das frações, tanto de dias quanto de moedas, quanto tratar de uma pena pecuniária, de uma pena de multa. Eu não vou contar os centavos. Tranquilo, turma? Beleza? Até a próxima. Um abraço.